Livro de Gênesis, capítulo número 14, pastor Jonas. É a mesma passagem. A gente vai falar um pouquinho, para começar, versículo 18 e 19. Eu não preciso mais contextualizar, porque o pastor Jonas já fez para mim. Foi sem combinar, ok? Já, né? Não foi combinado. E é uma bênção. Isso mostra o mover do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo está nesse lugar e está movendo, querendo trazer essa mensagem para todos nós nessa noite, em nome de Jesus. O título da mensagem, irmãos, é um tema que eu gosto muito. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu gosto muito do tema mesa. Tema mesa. Hoje a gente vai falar de mesa novamente. Não só da mesa, mas dos itens, né, que compõem a mesa da ceia do Senhor. O pão e o suco, o pão e o vinho, o fruto da vide. Então a gente vai falar e vai discorrer um pouco sobre isso. E o título da pregação nessa noite é Na Mesa para Sempre. Quem quer estar na mesa para sempre com o Senhor e dar um glória a Deus, aleluia? Em nome de Jesus, eu profetizo que todos nós aqui vamos estar na mesa para sempre com o Senhor Jesus. Você já pensou nisso? Você refletiu nas canções que foram cantadas aqui? Você pegou pelo Espírito que foi cantado aqui? A palavra diz claramente que você foi encontrado. Duas canções seguidas, William. Falava assim: eu fui encontrado. Depois, encontrado. Fui encontrado, o Senhor me encontrou. O Senhor, para nós estarmos aqui nessa noite, irmãos, o Senhor nos encontrou. O Senhor nos tirou dos mais diversos lugares. Eu comentava com o pastor Jonas antes ainda. A gente não tinha valor, realmente. Mas mesmo assim Ele derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Nós fomos encontrados. Hoje estamos aqui lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Todo mundo com esse sorrisão aqui, porque está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, Gênesis capítulo número 14, versos 18 e 19. Diz o seguinte: então, Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pelos louvores, pela palavra da oferta. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Às vezes nós não entendemos, Senhor Deus, as provas que estamos vivendo. Às vezes nós não entendemos o quão próximo estamos de um abismo ou de um precipício, mas o Senhor tem a resposta para tudo. O Senhor quer nos conduzir a passos verdejantes, a rios de águas cristalinas, puras e frescas, e falar aos nossos corações. Então fala, Senhor Deus, essa noite com os nossos corações, Senhor Deus. Liberta a nossa alma, Senhor Deus, que nós sejamos livres na Tua presença através do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o pastor Jonas já fez a contextualização do texto. Então exatamente aquilo que ele explicou sobre a questão de, nesse momento, Melquisedeque, ou rei de Salém, ou rei de paz. E quem é o príncipe da paz? Quem é o príncipe da paz é o próprio Cristo. Então Melquisedeque aqui, sacerdote do Deus Altíssimo, sem genealogia, aqui a gente pode entender como sendo o próprio Cristo. Então, o que eu quero trazer para você é que o próprio Cristo, ou um sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Ou seja, quem é que primeiramente trouxe pão e vinho para a mesa? Foi o próprio Senhor. Olha só que forte. Existe uma mesa colocada aqui nesse lugar. Existe uma mesa bonita que nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E quem trouxe primeiramente não foi um homem. Quem trouxe primeiramente não foi um herói. Quem trouxe primeiramente não foi um anjo. Foi um sacerdote do Deus Altíssimo, representando ou sendo ali o próprio Cristo, servindo a mesa e trazendo pão e vinho. Você pode glorificar a Deus por causa disso? Na mesa da sua vida, quem vai trazer o primeiro pão e o primeiro vinho vai ser o Senhor Jesus, aleluia. Ele tem que ser o primeiro colocado, número um na sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Olha só que profundo. Então ele trouxe aqui para celebrar então uma vitória. Então a gente vê no contexto, irmãos, que tanto o pão quanto o vinho, eles sentavam à mesa para celebrar vitórias. Aqui era uma típica celebração de vitória, pois ele tinha ganho uma guerra. Também quando se faziam acordos ou quando se comemoravam alianças. Você pode ver que o próprio milagre de Jesus foi num casamento, a multiplicação do vinho. Ou seja, uma aliança que não tem início e não tem fim, que é dourada, que é ouro, que significa glória de Deus,
que não tem emenda, que não é para ter marca nenhuma. Esse é o significado de uma aliança. E veja, quando a gente mistura os elementos do pão, você pode notar comigo, vai ver que é verdade, você vai até achar engraçado. Quando você mistura a farinha, a água, o óleo, os ovos, uma água quente para quem gosta de pão escaldado, quando você mistura a massa do pão, se você quiser fazer o efeito ao contrário, Raul, não consegue fazer o efeito ao contrário. Você não consegue pegar o pão novamente e transformar em trigo, e tirar o ovo, e tirar a água, e tirar o azeite. Você não consegue reverter a aliança, a junção que teve ali, naquele lugar. Na feitura do pão não é possível reverter. É por isso que uma aliança é tão importante. E a aliança que o Senhor fez com nós é a aliança mais importante dessa terra. A aliança que Ele fez comigo e com você é a aliança perfeita. Ela não vai se desfazer. E você não tem que querer sair dessa aliança em nome de Jesus. Assim é o vinho também. Assim é o vinho no processo de amassar as uvas, no processo de fermentação, né? Enfim, no processo de engarrafamento. Por acaso você consegue voltar ali a uva ao seu estado original? É claro que não, é impossível voltar a uva, os elementos do vinho ou os elementos do pão ao seu estado original. Isso, Mauri, significa aliança. Ou seja, é impossível voltar atrás. Quem quer ter uma aliança eterna com o Senhor e dar um glória a Deus, um aleluia? Então o pão e o vinho, queridos, ele fala de sustento de vida, fala de unidade familiar e fala de libertação. Quem é que pode ajustar a unidade familiar na sua casa? É o Senhor Jesus. Quem é que pode libertar a sua casa? É o Senhor Jesus. O pão, ele fala de libertação, a libertação do povo do Egito, a libertação dos pecados hoje, o pão fala disso também. O pão vivo, o maná que desceu do céu, que também apontava para o próprio Jesus. Aqui quando Melquisedeque trouxe, queridos, o pão e o vinho, ele já estava apontando para a ceia do Senhor, para o sacrifício que ia acontecer no futuro. Ele já estava apontando para isso, porque Romanos 11:36 fala assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém, amém? Então tudo aponta para Jesus. Melquisedeque ali talvez sendo o próprio Cristo, trazendo pão e vinho, já indicando um sacrifício futuro, e já mostrando para nós, hoje nós entendemos que chegaria um dia, né, o dia 7, né, de junho de 2026, umas 300 pessoas aqui no bairro Santa Rita ia participar da ceia do Senhor, e apontar para o sacrifício perfeito do Senhor e comemorar com Ele na mesa para sempre. É por isso, na mesa para sempre. E olha só, o vinho também significa aliança. O pão significa e o vinho também significa aliança. O vinho, enfim, a bebida em situações alegres, como um casamento, como eu falei, Jesus, né, fez o seu primeiro milagre nas bodas de Canaã. Então, em bodas, num casamento, o que significa essa aliança com o vinho? Ela significa alegria. A maioria sabe que o significado do vinho é alegria, que o vinho traz alegria. Também abundância. E também uma vida frutífera com filhos e uma vida cheia de fertilidade. Tem até uma passagem no Salmo 128 que fala que a mulher ia ser como uma videira frutífera, ou seja, que ia ter muitos filhos. E os filhos também seriam como rebentes de oliveira. Por que rebentes de oliveira? Não só, irmãos, a mulher ia frutificar, mas os seus filhos iam ser cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Olha só que forte, irmãos. A palavra nos indica o tempo todo isso. Então eu quero dizer que as mulheres aqui vão ser frutíferas em nome de Jesus. Elas têm sido frutíferas em nome de Jesus. Mas não é só isso. Os seus filhos, homens e mulheres, serão cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Eu sei que acontece com você, quando você passa na rua, muitas vezes, quando seu filho passa na rua, acontece com você, as pessoas olham e até comentam: olha, essa pessoa, essa criança, esse menino, essa menina tem algo diferente. Sabe o que é? É o óleo da oliveira que está brilhando na vida dela em nome de Jesus. É você que está orando, é você que está profetizando, é você que está buscando, e ela é uma pessoa diferente. Então, queridos, é uma bênção. Então, para a gente fazer em pedaços aqui, em partes, lembre bem do que eu vou falar agora. O rei trouxe pão e vinho.
Porque Melquisedeque, ele era rei e era sacerdote. É o único lugar na Bíblia, o único lugar da Bíblia, onde o rei e o sacerdote são a mesma pessoa ao mesmo tempo. É o único lugar. Quem é rei e quem é sacerdote ao mesmo tempo? É Jesus, é o Cristo. Ali estava acontecendo o que a teologia fala que é uma teofania, que é uma manifestação do próprio Deus ali em carne. Como aconteceu com Abraão também, lá nos carvalhais de Mamre, né? Quando ele foi passando, antes de acontecer o milagre, e Abraão reconheceu que era o Senhor, o anjo do Senhor com letra maiúscula. Fala do anjo do Senhor com letra maiúscula, e mais 2 anjos estavam lá, e ele já começou a preparar ali um banquete também, uma mesa também para eles. A gente vai chegar lá. Você vai ter que preparar mesas. Você vai ter que preparar mesas, porque o Senhor se revela nas mesas, no partir do pão e do vinho. Então veja bem, aqui nessa passagem, o rei trouxe pão e vinho para abençoar Abrão. Vemos claramente, como eu falei aqui, um apontamento já para a ceia do Senhor, da qual nós vamos participar daqui a pouco. Quem é que trouxe para nós o seu corpo e o seu sangue? Quem é que foi? Quem é que foi? Jesus Cristo. Você está entendendo a ligação? Você está entendendo, né, a sombra do Antigo Testamento vindo para a realidade do Novo Testamento? Vemos aqui então um rei e sacerdote entregando e abençoando. E quando Jesus veio, nós vemos o rei Jesus e o sacerdote Jesus, da ordem de Melquisedeque, também se entregando e abençoando. Olha só que maravilhoso. Olha só que privilégio que nós temos nessa noite. Você está entendendo o privilégio que nós temos? Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra. Você é um privilegiado, uma privilegiada em poder estar aqui nessa noite para a gente aprender dessa palavra e para a gente aprender sobre o significado real da ceia em nossas vidas, o quanto ela é importante, o quanto ela vai fazer diferença. A Bíblia fala lá em Coríntios, onde fala da ceia, em 1 Coríntios também, que é trazido a nós o cálice da bênção. Quando você recebe a ceia, você automaticamente é abençoado pelo Senhor. Então fique na expectativa de ser abençoado nessa noite em nome de Jesus, amém? Quem quer ser abençoado pelo cálice da bênção nessa noite, dá um glória a Deus, um aleluia. Aleluia. Nós temos que participar do culto, o louvor estava aqui, a unção, a bênção, nós temos que ser participativos. Nós temos que ajustar o nosso comportamento com o lugar que nós estamos. Nós não podemos ser frios, nem demasiadamente inteligentes, com o intelecto, pensando, tentando entender tudo. Não, nós temos que nos deixar levar pelo vento do Espírito Santo que está soprando aqui nessa noite em nome de Jesus. O Senhor quer falar aqui nessa noite, o Senhor quer que você o reconheça no partir do pão, o Senhor quer que você saia daqui hoje uma pessoa diferente, uma pessoa transformada e que vai transformar a vida de outras pessoas também em nome de Jesus. A segunda parte, querido, o filho afastado é chamado. Quem um dia foi um filho afastado aí, levanta a mão. Eu fui um filho afastado. Ele é chamado, então pense comigo agora. Nesse subtítulo aqui, o filho afastado é chamado. 2 Samuel 9, 6 e 7. Você conhece bem essa palavra, muito conhecida, você que lê a Bíblia. 2 Samuel 9, 6 e 7. Um pouquinho para frente você vai achar ali. A gente vai falar então de Melquisedeque, Mefibosete e Elimeleque. Pareceu coincidência, né? Mas foi assim que o Espírito Santo direcionou. O filho afastado é chamado. 2 Samuel 9, 6 e 7 e depois pula para o 13. Olha só. Quando Mefibosete, filho de Jonatã e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto de terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatã, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Fale comigo, você comerá sempre a minha mesa. Agora o versículo 13. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Fale comigo, sempre à mesa do rei. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Eu quero dizer que eu e você, nós vamos comer sempre na mesa do rei. De eternidade em eternidade. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Essa é a promessa que você tem que tomar posse nessa noite. Às vezes você tem que deixar de escapar a promessa da sua vida. Hoje não, hoje você vai grudar nessa promessa em nome de Jesus. De comer sempre na mesa do rei.
Olha só, a palavra Mefibosete, ela significa aquele que dissipa a vergonha, aquele que espalha a vergonha, não espalhar para chegar em outras pessoas. É que ele tinha tanta vergonha na sua vida, ele era tão humilhado na sua vida, chegou o momento de restauração e agora ele diz assim: desça essa vergonha para lá, eu não quero, espalha com o vento essa vergonha e eu vou ser um homem restaurado em nome de Jesus. Olha só que importante, queridos. O que o Senhor quer nos ministrar essa noite? Os esquecidos são lembrados e também terão um lugar permanente na mesa. Nós éramos esquecidos. Cada um é de um canto aí. Cada um é de um município. Alguns são de Brusque, outros são do Nordeste, outros são do Norte, outros são de outras pequenas cidades aqui de Santa Catarina, né? O que acontece? Nós estávamos esquecidos. Agora tem alguém que se lembrou de nós. Se lembrou, como dizia o meu avô. Se lembrou de nós, e nós fomos lembrados. Lembra dos louvores? Nós somos lembrados, nós somos achados. Ele nos procurou e nos achou. A gente vê aqui que Mefibosete, no texto, você lê em casa, para você entender o contexto. Mefibosete, quando Saul perdeu a guerra, né, e Saul e Jonatas foram mortos, né, a notícia chegou na casa dele, e ele tinha 5 anos de idade aproximadamente, né, pastor Jonas? Então a sua ama, a sua babá, saiu correndo para fugir ali daqueles que vinham persegui-los, e deixou ele cair no chão, e ele ficou então aleijado das 2 pernas. Ele ficou aleijado das 2 pernas. E você sabe que hoje em dia ser deficiente ou ter alguma deficiência já é muito difícil. Imagina naquela época. Os deficientes realmente eram deixados de lado. E aqui o Senhor nos mostra já a inclusão. O Senhor nos mostra a inclusão, que para o Senhor não tem diferença entre o são e o machucado. Ele restaura todos de igual maneira em nome de Jesus. E nós, queridos, nós irmãos, eu estava refletindo sobre isso. Nós somos tipos de Mefibosete, pastor Itamar. Nós somos os Mefibosetes de Brusque com X. Nós somos os Mefibosetes. Por quê? Nós somos também filhos do rei. Quem é filho do rei, dá glória a Deus. Eu sabia que ia vir alto. Falou que é filho do rei, é príncipe. Tem direito à herança. Quem é filho do rei, dá glória a Deus. Aleluia. Somos filho do rei. Nós também somos os filhos do rei. Nós também somos machucados pelas quedas, assim como Mefibosete foi. Machucados pelas quedas da vida. Quem é que não tropeça na vida, não cai, não se machuca? Problemas no casamento, situações que acontecem no trabalho. Quem é que não é machucado? Nós somos todos machucados, então somos todos tipos de Mefibosete. Além de sermos machucados, nós também somos marcados pelos nossos pecados. Vamos parar com os costumes, irmãos, que nós temos, costumes no plural mesmo, de sempre apontar o dedo e culpar as outras pessoas pelos nossos problemas. Não, vamos realmente olhar para dentro de nós, ver onde nós estamos errando e começar a consertar isso diante de Deus, amém? Oh, o amém foi tímido. Amém? Glória a Deus, nós temos que olhar para nós, não só culpar os outros toda a vida, apontar os outros toda a vida. Então nós somos marcados pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios erros. Além da queda que nós temos, nós também ficamos marcados pelos nossos próprios erros, temos que consertar isso. A Bíblia também fala que depois da queda, Mefibosete, enfim, naquela confusão toda ali com a babá, a gente não sabe a história em detalhes, ele foi viver exilado em um lugar chamado Lodebar. Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto, distante ou sem cuidado. Que o Senhor quer ministrar. Não fique distante. Não fique distante da igreja. Não fique distante das ovelhas. Não fique distante da fogueira do Espírito Santo em nome de Jesus. Não fique distante, chegue perto. Não deixe a brasa apagar na sua vida em nome de Jesus. Não vá para Lodebar, não vá para um lugar distante. Nesse lugar distante não tem cuidado. Nesse lugar distante não tem o pasto. Nesse lugar distante não tem alimento. Nesse lugar distante não tem água. Volte para perto das coisas do Senhor. Volte para a presença do Senhor. Você que está distante, que está chateado, que está triste. Você pode estar pensando assim: vou ficar em Lodebar. Você é teimosinho, teimosinha. Eu vou ficar em Lodebar, pastor Aurélio. Eu vou ficar em Lodebar. Eu quero dizer para você: saia de Lodebar e venha para a presença do Senhor. Tem lugares que você tem que sair do ambiente que você está e vir para a presença do Senhor, vir para Jerusalém. Olha o versículo 13. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Ou seja, houve uma mudança de local, houve uma mudança territorial, uma mudança de lugar. Ele saiu do lugar onde é que ele estava. Você tem que sair do lugar onde é que você está. Você está em Lodebar, sem alimento, sem pão, se alimentando mal, sem ajuda. Venha para um lugar próximo onde as pessoas podem te ajudar em nome de Jesus.
Venha para Jerusalém, que é lugar de paz. Venha para Jerusalém, que é lugar de prosperidade. Venha para Jerusalém, que é lugar onde é que Jesus vai cuidar de você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha só. Ele saiu de Lodebar, então veio para Jerusalém. E sentou, então, aqui para sempre, num lugar de honra. Houve, então, restauração e restituição. Fabinho, uma vez pregou sobre restauração. Reforma não é restauração. Ah, eu vou pegar esse quadro aqui e vou reformar ele. Quando vê, está passando massa corrida num quadro caro. Não é disso. Restauração é com cuidado. Restauração é com a melhor tinta, com os melhores pincéis, com os melhores quadros, os melhores profissionais. Restauração é para ficar em igual estado de quando era novo. É isso que o Senhor quer fazer com você. Que você chegue num estado onde Ele sonhou para você. O estado perfeito para você. Ele quer fazer uma restauração na sua vida a partir dessa noite, em nome de Jesus. Não pense apenas numa reforma, onde vai ser tudo feito de qualquer jeito, uma massa corrida, um reboco mal feito. Não é isso que o Senhor quer na sua vida. O Senhor quer restauração completa na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor quer nos mínimos detalhes. E não é apenas restauração na vida de Mefibosete, daquele que espalhou a vergonha, que dissipou a vergonha. O Senhor quer colocar o princípio de restituição na sua vida. Quem quer ser restituído, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Mas não é a restituição daquilo que você deixou de ganhar no passado, não é isso. Não pense nisso. As pessoas pensam em restituição, pastor Jonas, pastor Itamar, e pensam assim, a restituição, aquilo tudo que eu não ganhei, aquelas coisas, tudo que era para mim ter ganho, agora vai vir tudo de uma vez. Não é isso. A restituição aqui, Lelinho, na vida de Mefibosete, sabe o que é? É estar nesse momento no centro da vontade de Deus. E a partir desse momento ele vai restituir detalhe por detalhe na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, na sua família, lá no seu bairro. Ele vai te restituir e fazer a plena vontade perfeita na vida de vocês, em nome de Jesus. É isso que é restituição na sua vida. Você vai conquistar agora, você vai conquistar não porque você é melhor. Você vai conquistar agora não porque você é melhor, mas porque você foi um escolhido. Eu fui encontrado. Você foi encontrado. Você é um escolhido que foi encontrado. Olha só, irmãos. Olha só, você é um escolhido que foi encontrado. Ele apenas não te escolheu, Ele te encontrou. É sobre você estar no centro da vontade de Deus. Mas como isso? Como isso, pastor Aurélio? Como isso está no centro da vontade de Deus? Começa jejuando 2 vezes por semana. Começa orando 30 minutos por dia. Começa lendo essa palavra 20 minutos por dia, que você vai começar o caminho. E você vai sair de Lodebar para chegar em Jerusalém. Você vai chegar no lugar da bênção. O que está faltando são práticas espirituais. É a busca comum do dia a dia, o que os discípulos, os apóstolos faziam. Ficou muito fácil hoje em dia, ficou muito tranquilo. Está muito light e muito zen. Mas o Senhor quer essa busca em nós, queridos, para Ele começar a fazer uma grande obra na nossa vida, no nome santo de Jesus. Agora voltamos para Gênesis um pouquinho. Volta comigo em Gênesis. Gênesis 26. Vamos para o terceiro eque aqui. Elimeleque. Aleluia. Gênesis 26. O versículo 26 até o 32, também lindo, lindo, você conhece demais essa passagem. Gênesis 26, do 26 ao 32. Veja bem, o rei trouxe pão e vinho na mesa. Ok? Amém? Entenderam? Depois que ele trouxe pão e vinho na mesa, ele chamou aquele filho que estava esquecido para vir na mesa com ele e disse assim: vai sentar na minha mesa para sempre em nome de Jesus. Olha só que coisa linda. E agora nós vamos falar de Abimeleque. Diz o seguinte, 26 ao 32. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque, a ele e a Isaac, tá? Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: por que vieram me ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despediremos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então
Isaac ofereceram um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Queridos, aqui tem tanta coisa que dá umas 13 pregações só nessa passagem aqui, de tão linda que é essa passagem. Cada versículo, cada pedaço de versículo é uma pregação diferente. Mas eu quero contextualizar para vocês o que estava acontecendo aqui. Aqui eles viram que realmente Deus estava com Isaac. Isaac significa filho de alegria, ou aquele que trouxe sorriso. E se a gente olhar aqui no versículo 26, diz assim, por aquele tempo veio Abimeleque, Alzate e Ficol. Abimeleque significa meu pai é rei. Abimeleque significa meu pai é rei. Ficol significa grande sobre todos. E Alzate significa aquele que é proprietário, ou aquele que é dono. Olha só o significado disso aqui, irmãos. Eles foram falar com os filhos da alegria. Chegou assim, André, chegou um cara assim, dizendo assim, eu sou filho do rei. Ele era o rei, né? O nome Abimeleque sempre ia sendo, sucessivamente, sendo o nome do rei, porque era filho do rei. Então, eu sou filho do rei, eu sou o rei, filho do rei. Chegou outro dizendo assim, ei, eu sou dono de tudo. E o outro, comandante dos exércitos, Lelim, falou assim, eu é que mando em tudo, eu sou grande sobre todos. Esses três, um general, um rei e um primeiro-ministro, olha só, gente, um rei, um general e um primeiro-ministro de uma nação, vieram falar com Isaac e disseram assim, vimos claramente que o Senhor está contigo. Pode dar um glória a Deus novamente por isso? E depois diz assim, pois temos sabendo que o Senhor tem te abençoado. Olha só que forte, irmãos. Então, o que acontece aqui? Na sua vida, haverá, se você cumprir, ser chamado para a mesa, o rei trouxe o pão, o rei trouxe o vinho, você é chamado para a mesa, sentou na mesa, vai haver um reconhecimento de quem você é no reino de Deus. Você pode dar um aleluia e glória a Deus por isso? Pelo testemunho que você está dando, você está orando mais, está jejuando, está buscando a Deus, está lendo a Bíblia, está vindo no culto. Pelo testemunho, pela mudança de direção na sua vida e pelas bênçãos que estão te alcançando. Ou seja, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, Marcos, você está diferente. Marcos, a sua família está diferente. Marcos, está acontecendo alguma coisa. Ede, está acontecendo alguma coisa na tua família. José Valdeci, você está diferente. As pessoas vão te procurar e vão reconhecer o que está acontecendo na sua vida. É para nós ficar grandão ou não é? É para ficar grandão ou não é? É verdade? É para ficar contente, não é? Mas olha só a atitude de Isaac. Isaac poderia ter dito assim, ok, eu sou gigantão mesmo, Deus está comigo e vocês então podem ir embora, vamos ficar em paz. Está tudo certo. Foi isso que Isaac fez? Não. Sabe o que Isaac fez? Preparou uma mesa na presença dos seus inimigos. Você conhece essa palavra aí? Ele preparou uma mesa, serviu pão, serviu vinho, chamou eles, banqueteou com eles e depois então os despediu. Sabe o que vai acontecer? Às vezes aquele inimigo que você está pensando que é o seu inimigo vai chegar, ele vai reconhecer Deus na sua vida, ele vai querer saber como é que Deus está fazendo isso na tua vida e qual é que é o seu segredo. E você vai ter que chamar ele para sentar na mesa com você e explicar para ele devagarzinho, detalhe por detalhe, porque você tem que apresentar Cristo na mesa para ele, amém? Quem pode dar um aleluia e glória a Deus aí? Você está vendo a nossa responsabilidade? Você não vai ficar orgulhoso, você não vai ficar, eu estou reconhecido aqui, eu fui encontrado, até o jingle, eu fui encontrado. E você começa a andar meio grande, né? Atleta, grandão, agasalhozinho, tênisinho de marca. E você pensa assim, agora não. Você vai preparar um banquete, você vai preparar uma mesa. Olha o versículo 30. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Quando você fizer isso, quando você tiver essa capacidade e essa maturidade de oferecer o que você tem de melhor e ensinar para as pessoas o que tem de melhor na sua vida, sabe o que vai acontecer? Olha o que acontece, olha o que diz aqui. Ele despediu e eles partiram em paz. E naquele mesmo dia, foi no mesmo dia, os servos de Isaac vieram dizer sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. Fale comigo, achamos
água. Ou seja, provisão na sua vida em nome de Jesus. Olha só, quando você resolver ensinar para as pessoas e chamar as pessoas para a mesa, para ensinar aquilo que você tem aprendido com o Senhor, a diferença que Ele tem feito na sua vida, você tiver um tempo de dedicação na mesa com as pessoas para ensinar no mesmo dia, ou seja, a bênção não é demorada, a bênção não se demora. No mesmo dia, os servos vieram dizer: Senhor, estamos cavando aqui e achamos água, a água da provisão, a água da bênção, a água da limpeza, a água da purificação, a água do refresco, a água que vai mudar o teu cativeiro em nome de Jesus. Então o Senhor vai derramar a água viva sobre a tua vida. Quem é água viva é o próprio Jesus. O próprio Jesus, o Espírito Santo, César, vai ser derramado sobre a tua vida em nome de Jesus. Olha só, irmãos, é tanta promessa que a gente não consegue falar de todas. É tanta bênção que a gente não consegue explicar. Mas só se nós nos posicionarmos. Posicionamento. E nós seremos claramente chamados como Isaac de filhos da alegria. Nós teremos alegria na nossa vida. Então eu quero dizer para você, você que está vivendo um cativeiro, uma situação difícil, uma situação penosa, está difícil para você, não desista, não desista, prepare a mesa, monte o que você tem de melhor, fale para as pessoas do seu Deus, que Ele vai derramar a água da bênção, do refresco e da purificação na sua casa, em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? Você vai chamar para a mesa com pão e vinho. Você vai chamar para a mesa com Cristo. Você vai falar para as pessoas assim: é Cristo que está fazendo isso na minha vida. É Cristo que fez essa transformação na minha vida. Você vai fazer isso e você vai começar a transformar devagar as pessoas que estão em volta de você, em nome de Jesus. Agora vamos lá para Lucas 22. Lucas 22, o Evangelho de Lucas 22. Os versículos do 14 ao 20. Por que nós devemos chamar as pessoas para a mesa? Porque Jesus nos chamou para a mesa. Jesus chamou os seus discípulos para a mesa. Do 14 ao 20, olha só. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhe disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhe digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém, queridos? Passagem que a gente vai usar daqui a pouco para a ceia, para ministrar a ceia. Essa passagem aqui, vamos ler ela novamente daqui a pouco. Então, Jesus Cristo, Ele chamou também os seus discípulos para a mesa. Aqui já cumprindo todas as profecias. Se você pegar, são milhares de profecias que apontavam para Jesus, falando de Jesus o tempo todo, no Antigo Testamento, apontando para Ele, mostrando para Ele. E Ele chamou então os seus apóstolos, os seus discípulos, os íntimos, para vir na mesa também. Compartilhe com os íntimos, compartilhe com seus parentes, compartilhe com quem está perto de você. Compartilhe a mesa, chame para a mesa quem está perto de você, os seus familiares, aquele que você pensa: não, eu acho que esse eu não vou chamar. Chame para a mesa. É na mesa que vai ter a restauração, é com o pão, é com o vinho, é com a celebração que vai ter a bênção na sua casa. E olha só, pelo cálice da nova aliança temos o favor do Senhor. Então quando a gente chama para a mesa, quando a gente chama para a ceia, quando a gente chama para ter relacionamento, a gente mostra o favor do Senhor na nossa vida e o que o Senhor pode para transformar, o Senhor faz para transformar a vida das pessoas também. Agora um pouquinho para frente, Lucas 24, 30, 32. Isso aqui o pastor Itamar já pregou várias vezes nessa carreira dele, essa passagem aqui, né, pastor Itamar? Lucas 24, 30, 32. Diz o seguinte: aqui é o caminho de Emaús. Quem conhece a passagem do caminho de Emaús? É uma passagem maravilhosa. Jesus aqui já ressurreto, vai acompanhando
ali 2 dos discípulos de Emaús vai acompanhando eles, certo? E falando das escrituras para eles. E quando, eu acho engraçado, pastor Itamar, que quando eles vão entrar numa casa, para ficar numa casa, Jesus ele faz como que estava indo, como passando reto. Vocês imaginam isso, Jesus? Esse Jesus é demais na igreja. Esse Jesus é maravilhoso, né? Jesus queria entrar, mas ele fez assim, eles entraram aqui, Jesus foi assim, Jesus foi assim. Aí eles olharam, fica aqui conosco, parte o pão conosco. E Jesus fez que ia passando para ver onde é que estava o coração deles. Olha que lindo, igreja. Você consegue imaginar essa cena? Jesus aquele manto, Jesus dá aquela olhadinha. É para mim entrar? Então daí Jesus entrou com eles. Assim o texto fala assim. Imagine o texto, igreja. Quando se lê o texto, imagina. Pensa naquilo que está acontecendo, vislumbra aquilo lá. Se coloque lá no lugar daqueles discípulos. Olha só, quando estava à mesa com eles, então, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Agora você pensa bem, Jesus era um convidado, olha, reflete nisso comigo. Jesus era um convidado numa casa estranha e ele meteu a mão no pão. Você pensa nisso? Quem é que partiu o pão era o dono da casa, igreja. Mas ali era Jesus que estava, olha a autoridade de Jesus. Jesus pegou o pão, ele partiu o pão, e quando ele partiu o pão, o que aconteceu? Então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Pode dar um glória a Deus, um aleluia? Sabe o que vai acontecer nessa noite aqui em nome de Jesus? Quando a gente partir o pão aqui, nessa noite, daqui a pouco, muitos aqui vão reconhecer Jesus nas suas vidas. Muitos vão ver o que Jesus vai fazer nas suas vidas, a transformação que Jesus vai fazer nas suas vidas e nas suas casas em nome de Jesus. É nessa noite, não é amanhã. Não perca a oportunidade de participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor traz misericórdia. Você vai olhar para dentro de si mesmo, vai reconhecer os seus erros, vai pedir perdão ao Senhor e você pode participar. E no partir do pão, Ele vai se fazer presente. No partir do pão, Ele vai ser reconhecido para você. O que é ser reconhecido? Ser reconhecido é Ele ter acesso a todas as áreas da sua casa e todas as áreas da sua vida. O Senhor não quer entrar só na sua cozinha, o Senhor não quer entrar só no seu quarto, Ele não quer entrar só na sua sala, nem na lavanderia, nem na área de serviço, nem na área de festa. O Senhor quer entrar em toda a sua casa em nome de Jesus. Com o Senhor não tem porta dos fundos, só tem porta da frente. Ele tem acesso a todo corredor, lugar telhado. O Senhor está em todo lugar em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer acesso completo. Pessoal, como é que é o acesso completo na internet? Como é que é o negócio da internet? É o acesso completo, eu não sei como é, tem uma palavra. Alguém sabe? Que é o acesso completo? Eu não sei, mas você entendeu. Você tem acesso, vai e chega ali no computador, você tem acesso a tudo. A todos os programas, a tudo que tem direito. Você tem todas as senhas. O Senhor quer ter a senha do seu coração. O Senhor quer ter acesso a todos os lugares da sua casa, a todos os lugares da sua vida. Mas esse assunto aqui eu não gosto de tratar com Jesus. Esse assunto aqui, Pedro, eu quero deixar de lado. Esse assunto deixa aqui no cantinho. Está aqui no meu bolso, aqui por dentro. Esse assunto eu não quero tocar. Não. Quando você reconhecer a Cristo, quando o pão for partido, Ele quer acesso completo, deliberado, intenso, total na sua vida em nome de Jesus. E pode ser nessa noite. É nessa noite que você pode rasgar o seu coração. É nessa noite que você pode compungir os vossos corações. Ou seja, essa noite você pode ter o seu coração perfurado pelo Senhor Jesus. Nessa noite Ele pode fazer a obra na sua vida, aquilo que você está esperando. É só você reconhecer Ele na partilha do pão, em nome de Jesus. Os olhos então foram abertos, eles o reconheceram. E nós, irmãos, vamos reconhecer o Senhor nessa noite? Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Tem irmãos aqui com o coração fechado. Tem irmãos aqui com o coração triste. Tem irmãos aqui com o coração com problema, com dificuldade, com dores, com amarguras, com tristezas, com mágoa, com raiz de amargura. Tem sim. Tem sim. Mas pode ser tudo destruído pelo sangue de Jesus. Pode ser tudo restaurado pelo reconhecer de Cristo nessa noite em nome de Jesus. É uma noite de vitória, é uma noite de bênção, é a noite de derramar do Espírito Santo. É uma noite onde você vai se colocar na presença do Pai e o jugo vai ser quebrado, o lençol vai ser desamarrado, a pedra de escravidão vai ser tirada, a bola de ferro vai ser quebrada. É nessa noite, irmãos, se coloque na presença do Senhor em nome de Jesus. Não é que o Senhor quer fazer, o Senhor vai fazer nessa noite. É só você estar disponível. É só você dizer, Senhor, eis-me aqui. Fala assim, Senhor, eis-me aqui. Mais alto, Senhor, eis-me aqui.
Essa palavra já é profética, essa palavra você já vai declarando ela de agora em diante. Eu já quero chamando o grupo de louvor. Você vai declarando: Senhor, hoje aqui, eu quero, eu preciso, eu entendo essa palavra nessa noite. Eu quero te reconhecer na ceia, no sagrado, em nome de Jesus.